a gente precisa pensar que esses profissionais precisam passar por um processo de capacitação. Eu não vou explicitar agora o processo de capacitação, porque na consultoria ela depende muito de cada momento, de cada projetista, para a gente traçar, desenhar um caminho para ele atuar. São 3 estágios, basicamente, que a gente desenvolve nessa capacitação, né? Jornada BIM é um estágio, Executivo BIM é outro estágio e primeiro projeto é um terceiro e último estágio, de uma forma que a gente assimile e desenvolva um processo de gestão, que é um processo que basicamente é o quê? Eu montar uma estratégia, monitorar a estratégia e fazer ações de controle dessa estratégia. E aí isso tudo motivados por quê? Pela necessidade da gente ter qualificação dos parceiros, tá? Para um projeto BIM, que eu chamo de projeto integrado. Pois a gestão BIM, ela, como está explicitado, ó, ela vai exigir habilidades e conhecimentos de novas atribuições para o projetista. E essa parte aqui eu julgaria como uma das mais significativas. Ó. Muito importante vocês entenderem isso. Porque existe um antes e existe um depois, né, do BIM. E muita gente considera o antes, ou coloca o antes, desqualificado em relação ao que é de novo trazido pelo BIM. E não é uma verdade, né? As atribuições de um processo tradicional, ela vai precisar ser adequada a novas atribuições que a metodologia baseada em tecnologia conectada exige. Mas os profissionais qualificados para uma gestão de coordenação de projeto tradicional, eles precisam ser trabalhados e ensinadas novas atribuições para que eles continuem a desenvolver a sua coordenação, porém, sobre uma nova ótica da ferramenta conectada, dessa tecnologia que a gente tem. Então, isso é um ponto muito importante que a gente não pode deixar de sempre ter em mente quando falar em BIM, tá? São novas atribuições que a tecnologia digital vai propor ao processo de projeto. Para fazer esse projeto integrado, eu proponho a qualificação de profissionais, né, parceiros, no caso, e esses parceiros qualificados pelo BIM3 Nacional acabam podendo participar comigo do que eu chamo de consórcio B3, né? Consórcio de empresas de projeto BIM. Então, vamos entender um pouco aqueles estágios, o que a gente vai focar nos estágios de uma capacitação que vai te habilitar a trabalhar no consórcio de empresas BIM. Essa frase é importante. É fundamental avaliar a maturidade dos contratantes e dos agentes participantes do BIM. Nos cabe que essa questão de trabalhar os agentes participantes do projeto. E aí é onde eu foco a minha consultoria naqueles estágios. A gente vai aprender ou vai tomar conhecimento dessas novas atribuições, dessas novas relações de colaboração entre os agentes. Então, sabendo que a metodologia ela tem 3 vieses que eu acho que são importantes nesse aspecto da maturidade do agente participante de um projeto BIM. Primeiro, há o suporte à construção do modelo gerado. Então, no ciclo de vida, na visão de um projeto integrado, é importante a gente entender que a construção toma como base o modelo que a gente gera. E a gente precisa entender essa palavra modelo no contexto dessa metodologia. O modelo a que eu me refiro aqui não é simplesmente uma geometria tridimensional. Eu estou falando de um modelo de banco de dados. Então, eu preciso municiar a construção com um banco de dados claro, exato, preciso para as atividades que a construção vai precisar. Outra questão, o BIM envolver a gestão do modelo e a gestão de projeto. E, obviamente, a incorporação daqueles novos papéis e relacionamentos que a metodologia traz no ciclo de vida. E é por isso, colocando esses 3 aspectos, que a gente tem que entender que o BIM ele vai reestruturar uma empresa de projeto. É preciso entender que para a prática dessa metodologia,
que muda as relações de agentes, tanto no projeto como em construção, eu preciso compreender a minha empresa dentro dessas premissas que a metodologia coloca. E isso implica também na minha visão de empresa. Então, vamos entender que essa lógica da compreensão da empresa de projeto é um aspecto que tem que ser muito trabalhado. E é esse um dos focos, além das tecnologias, que a gente trabalha nessa consultoria. Mas a ideia é que a gente precisa consolidar o projetista, né, dentro dessa metodologia. E para que a gente faça isso, a gente precisa trabalhar dois aspectos. Tá? Primeiro, eu estou colocando aqui o meu exemplo, né? Como eu disse para vocês, essa apresentação está baseada na minha própria experiência ao usar essa metodologia que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, eu preciso saber o que eu quero como projetista, né? Então, eu tenho que definir algumas questões básicas, né? Nossa missão, que visão de mundo a gente tem, quais valores a gente vai propor ou vai atuar com eles. Veja, a questão dos valores ela é muito importante para você que vai trabalhar com essa metodologia, porque a metodologia ela muda muito nossa relação, como eu já havia dito, por causa da colaboração. E a gente precisa ter muito claro o que a gente tem como valor, porque os colaboradores da minha empresa precisam saber os meus valores para se engajarem a eles. Então, são aspectos que a hora que eu tenho clareza do que a gente está fazendo, do que eu tenho como valor, é mais claro ao contratar colaboradores, ou mesmo trabalhar com parceiros, eles saberem exatamente com quem eles estão lidando. Então, a gente consegue, dessa forma, propor uma clareza. E na gestão a gente trabalha, na consultoria a gente vai trabalhar essa questão. E o outro aspecto que a gente tem que somar é essa questão, obviamente, da metodologia do BIM. Eu preciso me compreender como empresa, mas agora eu preciso, dentro da minha visão de empresa, saber o que o BIM pode me ajudar. Então, a consultoria BIM 3 Nacional, ela visa construir a visão da sua empresa, né, ou qualificá-la e modificá-la em relação a alguns critérios que o BIM vai exigir, para que você possa atuar no mercado em todos os aspectos da sua empresa, na parte comercial, na parte de vendas, na parte de administração, de contratação do ateliê de projeto, e isso vai ajudar você a ter um norte mais claro de como aproveitar a metodologia. São aspectos que eu estou mostrando que a gente vai construir na consultoria. Por isso, a necessidade, na participação do consórcio, essa necessidade de se capacitar. Porque é essa capacitação que me interessa no consórcio. Esse ajuste de saber o que eu quero e o que os parceiros querem, para que o projeto, que é o nosso objetivo, se beneficie dessas ações. Então, primeira coisa, na consultoria, a gente tem que entender que todos os profissionais possuem uma empresa de projeto, né? Nesse sentido, alguns profissionais vão atuar como o seu próprio negócio e outros irão colaborar em empresas de terceiros. O caminho que a gente adota quando empreende é justamente já participar do consórcio, né? Nesse grupo de empresas que atuam em projetos BIM. E aí, para eu atuar no projeto BIM, a consultoria BIM 3 Nacional é necessária. Então, nesse sentido, a gente precisa saber como chegar ao BIM. E essa forma de trabalhar a gestão das tecnologias conectadas, ela vai exigir esse pilar que eu chamo de visão holística, né? Que são 3 aspectos da empresa, que é a gestão da própria empresa de projeto, a gestão de pessoas e a gestão na própria tecnologia conectada. Esse é o tripé da consultoria. É esse tripé que me interessa capacitar as empresas para que atuem junto comigo nos meus projetos ou nos próprios projetos que elas venham, porventura, a participar. Essa forma de capacitar é o que eu chamo do BIM 3 Nacional, que vai trazer ou permitir que você participe de um consórcio de empresas como o BIM 3 é, desenvolvendo e entregando para a construção um banco de dados integrado, que eu chamo de projeto integrado. Então, uma frase que eu gosto de colocar sempre é isso: teoria ajuda a ter perspectiva,
mas o que constrói é a prática, tá? Esse é o diferencial que eu estou propondo para vocês nessa apresentação, para que juntos, né, a gente possa desenvolver projetos com menos impacto nos hábitos tradicionais do projeto, que hoje em dia a gente acaba se deparando com os grandes empecilhos para um bom, harmonioso desenvolvimento do BIM, tá? E eu faço isso através desse consórcio de empresas que eu estou propondo aí para vocês. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. E agora eu queria conversar um pouco com vocês.